Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Cidade Aberta, o programa mais esperado dessa TV, que já estamos hoje marcando 810 programas Cidade Aberta. Em 5 anos, estamos quase chegando a 1000 programas. Amigos, hoje é o Senair Gomes da Silva, o nosso maior comentarista da cidade, está na rádio, nos jornais e agora na TV semanalmente. Senair, câmera 3 para você. Gracido, obrigado pelo convite novamente. Vou retirar isso aqui, claro, porque, pode ficar. como eu digo sempre, fica um pouco pior. É sempre bom voltar aqui. Que bom. E o ambiente cada vez melhor. Você tem a preocupação de sempre fazer as melhorias. A última vez que estive aqui já estava essa mesa. Faltou mais 2 companheiros para jogar uma canasta. Né? Tá boa, né? Bonito. Tem até canto aqui. O ambiente muito bonito. Um garrafão vazio, pena que não está cheio de vinho ou cachaça. Com esse frio todo que deu hoje. Mas as garrafas, ninguém sabe o que tem nas canecas. Teria que ser café preto forte com graspa. Mas é uma saudação a quem nos acompanha. Certo. É sempre bom voltar na TV Cidade. Uma TV onde não tem censura. Nenhuma. E não tem quem fica pautando a gente. E a liberdade de expressão, pena que às vezes ela está sendo muito vigiada. A gente percebe uma preocupação com quem fala aquilo que pensa. É muito melhor, para a tranquilidade nossa, falar aquilo que eles querem que a gente fala. Isso eu estou falando no geral. Sim. Há uma preocupação com quem tem um espírito crítico, que é o teu caso também, Marcelo. Tu tem um espírito crítico. Na verdade, a gente não leva ninguém para compadre. Os compadres que a gente tinha que ter na vida já teve. Agora a gente fala aquilo que pensa, doa em quem doer. E principalmente para os netos, né, Senei? Porque para os filhos a gente já sabe que é um pouco de dificuldade, né? Mas que país que nós vamos deixar para os netos? Agora criaram também que filhos e netos vamos deixar para o país. Isso a gente sabe criar, né? Eu te digo assim, fica muito difícil, porque aquilo que eu estava te falando antes, eu estou lendo um livro, Como Blindar Seu Casamento, fala muito de família, de filhos, essa coisa toda, o resultado do número enorme de separações, o número enorme de casamentos desfeitos, que não foram nem casamentos. Uma grande maioria hoje começa a morar junto, já tem um filho, aí depois teve uma época não muito distante, havia um divórcio. Você lembra quando se implantaram o divórcio, né? A igreja fez o maior barulho. Sim. Porque era Nelson Carneiro, né? O senador que... Conhecido. Ou o deputado federal, não lembro, que colocou em votação essa lei do divórcio. E aí teve um período, logo em seguida, que houve um número enorme de divórcios. Então, qual era o argumento principal diante do juiz? Incompatibilidade de gênio. Então, se namora 1 ano, 2 anos, 10 anos, às vezes, na minha região, até 15 anos os caras namoravam. Porque era cada 15 dias ir lá ver a prenda. E às vezes um pouco longe. Eles se preparavam para o casamento também, né? Tinha que ter o e se fazia uma festa, fazia tudo, menos o principal. Será que eu conheço a prenda que vai ficar comigo? Você prometia para o padre, até que a morte nos separa. Mas na realidade, a coisa não funcionava assim. Então a gente sabe de quantas questões eram a mulher sofrendo uma vida toda porque não podia separar. Né? Recebia um carimbo na testa, separada. Né? E depois as coisas evoluíram tão rápido que o pessoal enxerga o casamento como uma instituição já falida. O casamento em si, tradicional, já é uma instituição falida. Então vamos morar juntos, vamos fazer um test drive. Coisa moderna, né? Vamos fazer um test drive. E aí, sem saberem exatamente com quem eu estou vivendo, com quem estou convivendo, com quem eu estou dormindo uma noite toda, e aí você fica, daqui a pouco, mas como é que eu não enxerguei tantos defeitos? Será que por que ela está me tratando diferente? Porque eu não mudei nada. Não, ela não me conhecia, eu não conhecia ela. A gente apenas, o tempo que tinha era para vucu-vucu. Ultimamente, é isso que acontece. Eu vi um sermão de um pastor outro dia que eu dei muita risada. O pastor disse, se um homem sair por aí para pegar uma mulher, ele pega. Não tem problema. Agora, experimente a senhora, segure o seu marido, porque isso é uma raça em extinção. Uma mulher sair vai pegar o quê se eles estão lá com
WhatsApp. no PlayStation lá, e ali no joystick, ele ainda falou assim, você quer mexer no joystick, ele não tá nem aí, ele já não quer nem passar de fase. É muito divertido, é um pastor, não sei quem é. Aquele cabelo branco? Eu recebi, eu não lembro, eu recebi, eu fiquei olhando, porque aparece só ela no sofá, dando risada enquanto ele fala, e a gente ouve as gargalhadas. Então, se a gente parar para pensar, essa gurizada, esse pessoal desse século aqui, e da última década também, eles não estão muito preocupados em constituir uma família, sair de casa e assumir as suas responsabilidades. Então a gente vai... Qual é o mundo que vai ter daqui para frente? E Gracir e telespectadores, lá em 1966, 67, surgiu uma onda na Suécia, onde o casamento foi... Estava andando uma mulher de um lado da rua, não enxergava o cara do outro lado da rua, um olhava para o outro e já vamos embora. Não tinha vínculo nenhum. Mulher com 18, 20 anos, chupando bico na rua. Deixa eu ver reportagem de TV, velha TV, Cruzeiro, acho que era aquela que o dono apareceu morto. Manchete. Cruzeiro era a revista. Mas era revista. Não, mas a Manchete que era a TV, do Grupo Cruzeiro. Não, mas... Cruzeiro era a revista. Então era a revista Cruzeiro. Saiu na revista uma reportagem onde contava tudo isso. Então foi um escândalo, nós aqui, saber disso aí. Eu estava em colégio de padre e essa revista entrou clandestinamente para a gente ler sobre isso. Porque nos padres nem pensavam. Então, a constituição do casamento lá virou de pata para cima. E deu no quê? Os respeitos e tal. Deu que virou uma sociedade toda desagregada e depois de muito tempo as coisas voltaram, aos poucos voltando ao normal. Se percebe que ainda o casamento, a instituição casamento, o respeito às normas de viver em união, pensando em construir uma família e ter filhos, mudaram muito. Então, quando veio o professor Juliano aqui falar sobre gravidez precoce, nós temos que aproveitar esse tipo de pessoa que se preocupa com isso e trazer mais. Eu acho que o senhor me permite convidar o professor Benildo, que é o que organiza a questão dos casamentos, curso de noivo, para que ele venha falar aqui sobre esse detalhe. Mas traz. O conhecimento mais aprofundado, mais responsável de quem pretende constituir uma família. Muito legal. Curso de noivo acho que nem existe mais, né? Não, tem aqueles aconselhamentos e tal, mas assim, uma coisa assim, um pouco mais aprofundada. Vamos ver com o professor Benildo, vou fazer o convite para ele então, para que ele venha aqui. Eu me lembro do curso de noivo do primeiro casamento, no segundo não teve, né? O padre, no caso era um padre que dava, né? Nós somos as antigas, né? E ele disse assim, uma senhora, sogra, para agradar o genro, todos os fins de semana fazia coxa de galinha. Aí um dia, o marido disse para a mulher, depois de 10 anos, esse fim de semana nós não vamos lá na tua mãe, porque eu não aguento mais comer coxa de galinha. 10 anos depois. Né? Então, antigamente, a gente se sujeitava a algumas coisas em benefício de agradar a sogra e a esposa. Foi bom que você falou do padre aconselhar, e eu sempre tive esses questionamentos. Por exemplo, se a Igreja Católica, nós somos católicos, então, assim, se a Igreja Católica deixasse os padres viverem em casamento, e não de vez em quando dar uma escapada, que a gente sabe que é verdade, a Igreja me perdoe, mas é verdade, eu acho que seria bem mais interessante, porque se eu vou te aconselhar o Bruno, como se deve se portar dentro de um casamento, porque eu tive as minhas experiências. Mas eles não têm? Só nos livros. E sei onde eu errei. Hoje, com a maior humildade, tranquilidade, eu sei onde eu errei. Eu sei porque que o meu casamento primeiro não deu certo. E é por isso que eu não vou repetir os erros no segundo casamento. Então, eu acho que o teu histórico de vida, o meu histórico de vida e de tantas outras pessoas, como o professor Benildo, podem aconselhar com conhecimento de causa. Exato. O padre... Só nos livros. Então, eu acho que a Igreja Católica, nesse aspecto, tem N motivos para que os padres não possam casar. Mas o principal é a Igreja não assumir a família, né? Exatamente. E outra é que... Passivo trabalhista. Exatamente. E aí criam muito mais problemas, de modo geral, né?
E estão perdendo fiéis a montes, né? Olha quantas igrejas tem em cada bairro, em cada esquina. Por teimosia. Somente, né? Nós temos que acompanhar a coisa dentro de uma certa normalidade. E daí os antigos que comandam, não foi bom para eles, foi assim para eles, tem que ser para os novos, né? E não se A sociedade mudou muito. E não se muito renovam, rápido. né? E eu acho que esses pilares da sociedade é que tem que ser potencializado. E por quem já viveu. Dentro da família, Senair, tu vê como tem assunto, né? A família é a base de tudo, sempre foi, né? Para ter o planejamento familiar, enfim, para acolher o filho, às vezes da mãe solteira, que né? Hoje em dia os filhos ficam atirados praticamente, né? Num casamento desfeito, ficam sem referência. E aí eu volto sempre a falar assim, ó, desde de 98, 2000 por ali, que a gente tentava com os prefeitos da época, com a promotoria, enfim, com algumas lideranças, o planejamento familiar. A família tem condições e quer ter 10 filhos, problema da família, assuma os 10 filhos. Mas aquela família que não tem, Senair, condições de ter 10 filhos, tem, e os filhos ficam ao relento, né? Coloca no mundo para sofrer. Eu tenho visto, e lá pelo ano 2000, que eu já comentei aqui, a gente pediu ao prefeito, olha, vocês têm esse pessoal que dá orientação, assistência às famílias, que seja um assunto, e se for o caso, distribuição de pílulas anticoncepcionais. Eles, não, tu vê, agora tem o meio ambiente, tem isso e aquilo, a educação sexual nas escolas, de uma maneira correta, de uma maneira científica. Não até. Ideologia de gênero. E não tem nada a ver, né, com o que os comunistas pensam, não tem nada a ver. É a coisa tradicional, aquela coisa homem, mulher, casal, tudo como sempre foi, nada de inventar muita coisa. Então, só para te dizer como isso é possível, eu fui fazer a vacina da gripe faz uns 15 dias, e no posto de saúde eu vi as jaquetas, não sei o que, da família e tal, as pessoas circulando, e quando deu a hora, 1h30, eu fui o primeiro, fiquei lá desde 20 para 1, assistindo o movimento lá no postão, e eu entrei para me vacinar, tinha uma moça com a seringa na mão, uma do lado olhando, uma outra olhando, e uma sentada, o computador estava ali, mas ela estava virada, quer dizer, são 4 pessoas para atender, devia ter mais umas 10 pessoas lá fora, 12, para serem vacinadas da gripe, mas 2 pessoas seria suficiente, então tinha mais 2 que podiam ser deslocadas para fazer um trabalho assim, assistencial mesmo, de orientação, serem treinadas para isso. Então eu fiquei, gente tem. Basta a distribuição dessas pessoas. E são pagas pelo governo federal, né? Que projetos, né? São projetos. Então, projetos. Isso foi instituído no governo Lula, inclusive, né? Da visita da família e tal. É uma coisa boa, mas como tu diz, né? Às vezes é mal aproveitado, né? O que a gente espera do nosso atual prefeito é que as coisas sejam um pouco mais determinadas, que seja uma utilização mais inteligente e uma utilização dessas pessoas de uma forma a produzir mais. A gente ouviu na Rádio Espaço, inclusive, o secretário da Saúde, o próprio do ProSaúde e o prefeito, eles estão dizendo que é uma correria por causa da primeira dose, segunda dose da pandemia, né, do Covid, e agora a vacina da gripe, etc. Tem muita coisa para fazer, segundo eles, né, que estão se desdobrando sábado e domingo. Mas eu, assim, eu vou trazer um caso aqui que chegou para nós, que não foi um caso, né? Porque tanto que na Rádio Espaço, recentemente, o Rogério ponderou lá com o pessoal da saúde, do ProSaúde e o secretário, com relação ao UPA, né? Nós tivemos um caso aqui que chegou para nós, que o rapaz foi na UPA com 0800, marcou hora, e o médico disse que ele não tinha por que fazer teste de Covid, né? Porque ele estava se sentindo cansado, com tosse e tal, e foi lá e deu um remédio para febre e um dia de folga para ficar em casa, né? No dia seguinte tinha o drive-thru, aquele para fazer a testagem, que é uma boa ideia, que devia ter começado no início da pandemia. Por teimosia, inclusive eu vou fazer uma entrevista amanhã com o André Pazinato, que é um médico que sempre quis fazer isso, porque o objetivo seria o seguinte: testa, isola. Daí tu aquela pessoa que não vai passar adiante, né? Mas aí passei o assunto para as autoridades, não tive um retorno que eu esperava, né? Por isso que eu estou comentando aqui, sempre na crítica construtiva, né? Tu falou no começo ali que nós somos críticos.
Mas a nossa crítica é pitbull, é brigão, ou nós apontamos fatos que não estão acontecendo, que a maioria gostaria? Às vezes até um alerta. Né? Eu sempre disse, mesmo naqueles mais, assim, vamos dizer, ferrenhos comentários que eu fiz, que eu era o melhor conselheiro do prefeito, porque eu dizia para ele coisas que a maioria dos secretários não falavam para ele, com medo de perder o emprego. Eu não tenho emprego para garantir, eu não tenho preço, não preciso disso aí. Então a gente fala a verdade. Eu me lembro dos teus pronunciamentos na SIC, que às vezes abalava as estruturas da cidade, né? Principalmente quando tu falava na Rádio Espaço, pela abrangência que eles têm, né? Que eram posicionamentos firmes e contundentes, mas com base. E não um tiro para o alto, né? Então, veja bem, a pessoa vai lá na UPA com poucos sintomas, mas desconfiado que tem. Aí dizem que não tem que fazer teste. Aí no dia seguinte fazem um drive-tour e faz teste para qualquer um. Se eu for no drive-tour, sem ter nem sintomas, eles vão me fazer o teste. Alguma coisa está errada. A lógica não é essa. Não é, né? Daí veio algumas desculpas e tal, eu já convidei o secretário, o presidente do Pró-Saúde, que eu entendi que era com ele o negócio da UPA, né? E eu já convidei, espero que ele venha aqui para nós esclarecer isso, porque a comunidade quer saber. Daí deram a desculpa porque não querem, tem que fazer pelo 0800 para não ter acúmulo. Mas liberaram hoje já festas e né, com até não sei quantas pessoas. Então, acho que é um pouco de desculpa nisso aí. E isso choca a gente porque nós ainda estamos numa pandemia. Sim. A pandemia não acabou. Né? Tem essas tal de cepas, tem gente que já se vacinou e pegou de novo, né? Então nós temos que cuidar. Segundo uma médica aqui da cidade mesmo, isso aqui agora, vamos dizer assim, na sequência, do próximo ano e nos anos seguintes, nós vamos aplicar uma vacina todo ano, ficar de olho nas cepas e continuar se protegendo, se cuidando, porque, no meu caso, fiz 2, Corona Vac, que é a do Dória, né? Tá, já fiz 2 doses, diz que ela garante 50%, então eu estou no meio do caminho ainda. Então daqui a uns 6 meses eu vou, já que vai estar todo mundo resolvido, vou tentar fazer uma outra dose, então, para reforço. No próximo ano, possivelmente, a gente já tem um histórico, que a pandemia vai completar 2 anos, a doença no nosso país vai completar 2 anos, algum histórico já tem sobre ela, casos e tal, e coisa, tem já um currículo dessa doença. Então os médicos, o pessoal da saúde vão ter mais argumentos, vão ter mais certezas, porque até agora eram muitas incertezas. Isso funciona, não funciona? Muito dividido, né? O diagnóstico, né? E era muita guerra de não tem comprovação científica e por isso não funciona. Não. Funciona ou não funciona se você experimentou e não funcionou. Claro. E não porque não tem comprovação. Porque até que eu sei, o chá de erva cidreira, e cipó-milome, cidró, e a evenca, e casca de angico, não tem comprovação científica. Não tinha na época que eu tomava esses chás. Os nossos avós, minha avó tomava erva cidreira todo dia. Durou até 94. E a gente sabia qual o remédio para o calmante, qual o remédio para dor de barriga, né, alfavaca, não sei mais o que. Então a gente... Marcela. Então, nenhuma tem comprovação. Eu não li bula nenhuma que a Marcela, o boldo. Né? Então, não é isso. Pelo menos eu posso estar totalmente errado. Me desculpe, cientistas. Mas o fato para mim, funciona ou não funciona? Mas funciona para um, não funciona para o outro. Mas para aquele um que funcionou, funcionou. E fez prejuízo para o outro que não funcionou? Não, só não funcionou. Bom, lá se dizia, o que não mata, cura. Que não mata, engorda. Então, com relação, tu me contou alguns fatos que tu teve experiência recentemente, a gente entende, e eu acho que realmente os enfermeiros, os médicos, trabalharam acima da capacidade, talvez agora, pelo volume de atendimentos que deu, né, em função da pandemia, que estava todo mundo apavorado, né? E enquanto que as outras doenças praticamente foram deixadas de lado por um bom período aí, né? Continua ainda de lado. Então isso é um problema. Mas assim, tu teve experiências, eu tive. Como é que está esse atendimento? O que tu acha assim? Está faltando médicos?
Está faltando mudar o sistema? Eu te diria que a saúde, vamos falar por Farroupilha, está meio bagunçado. Se você olhar a saúde pública, eu não posso falar, porque eu ia no hospital, às vezes, para medir a pressão, e eu via lá 20, 30 pessoas sentadas. Eu não sei como é que está hoje, com esse frio todo. Eu não sei se o atendimento da saúde do hospital melhorou ou não. Tem plano também, né? Hã? Tu tem plano de saúde? Tenho plano de saúde. Eu também Só tenho. que eu vou na Unimed, eu tenho um azar com a Unimed. Porque deu errado com a Gabriela, quase mataram ela, por erro deles lá do plantão. A filha. Que até esteve no estúdio da TV o presidente da Unimed da época, que a gente conversou lá sobre isso, que era lá em cima ainda. Me lembro. Que eu disse para ele, eu queria que eu fosse numa reunião de diretoria, não. Eu estou dizendo que para dirigir uma empresa do tamanho da Unimed não pode ser um médico. Tem que ser um administrador. Né? O médico tem que cuidar da vida, o administrador cuida da empresa. Falei isso para ele. Você lembra disso? Lembro. Então eu acho que o plantão da Unimed tem que ser repensado. Porque eles fazem uma triagem de sinais vitais, ok. Aí chega no profissional. Não existe mais o profissional generalista como existia. Aí o profissional vai no primeiro diagnóstico, ele olha, ele viu, ele examinou, tá com pedra no rim, coisa no rim, sei lá o que disseram. Faz um tratamento. Bota morfina 2 vezes porque não calma a dor. Tá, mas é rim. Vai para casa, continua os mesmos problemas. Sem exame ou com exame? Foi feito o exame sim, mas não deu nada. Tá, foi feito um superficial, não houve uma investigação. Aí passa depois, uma médica vai, examina, não, mas isso aqui é contratura muscular. Olha a diferença entre pedra no rim, coisa no rim, ou inflamação que fosse, para uma contratura muscular. Aí começou a me dar o sinal, tem coisa errada. Não resolve. Vai numa outra médica, um outro diagnóstico. São terceiro diagnóstico. 3 diagnósticos. Aí contratou um outro médico para fazer todos os exames. Agora ele disse, não, como injetaram muita morfina e outras medicações, mas tu teve problema do rim mesmo. Então veja, a gente não sabe em que mão, como isso está acontecendo. É difícil, né? Não são assim, tu não confia mais na medicina. Tu não confia mais nos profissionais que nós temos. Há 20, 30 anos atrás, você ia no médico, estou com esse sintoma, assim, fazia uma investigação, tomava a medicação, tu fazia o tratamento direitinho, tu nem voltava mais lá. E sem exame, né? Aqueles exames bem simples. Exame de toque. Exame bem simples. Hoje, cada um cuida do... Se o meu ouvido direito tiver problema é um médico, se o esquerdo tiver problema é outro médico, quer dizer, de tanta especialidade que você já estão cuidando do direito esquerdo, para mim não contar outra história aqui. Claro. Então, é muita, sabe? Tu está sempre na mão de 10, 12 médicos, na minha idade, se eu for levar a sério, é 12 médicos, que eu tenho que estar cuidando deles e largando dinheiro. Porque tudo é caro. A medicina, tu paga um plano de saúde, eu pago lá R$1.000 e tantos para os dois, e mesmo assim a diferença aqui, diferença lá, diferença de exame, não sei mais o que, é muito caro. E a medicação, então, nem se fala. Qualquer remedinho é sem conto, né? Tem uns 300. Não tem remédio barato mais. Não tem remédio barato. Então a gente fica assustado. O país terá que fazer algumas modificações a nível de país. A orientação para a medicina. Eu espero ansiosamente que acabe com essa pandemia, essa loucura que virou, porque é um médico falando uma coisa, outro médico falando outra, um dando entrevista falando que isso funciona, o outro não funciona, e qual é a base disso? Não é nem científica e nem de experiência. Cada um diz uma bobagem, porque aí vira bobagem. Sim. Aí vira sem fundamento. A gente está passando por um momento de muita desconfiança, como tu falou, né? Porque realmente está difícil. Né? Cineiro, fora a saúde, que praticamente ocupamos a família e a saúde é um programa quase todo, né? Tu viu como passa, né? A gente fala demais. Não é que a gente fala demais. Os assuntos de uma semana, hoje em dia, é uma loucura que vem, né? Não dá para acompanhar tudo. Né? A gente comentava sobre o grafeno, né? A UX conseguiu um reconhecimento internacional pela feira feita aqui, né? Nova York é para o mundo, né? A prefeitura local de Nova York costuma dar destaque para as coisas que acontecem no mundo, e o grafeno da UX foi. Tu acha que isso muda a Serra Gaúcha? Tu conhece muito a Serra Gaúcha, tu acompanhou o desenvolvimento desde sempre, né?
Tu acha que o grafeno vai ser um plus a mais, extra especial? Só há 50 anos eu acompanho. Meio século, completou agora que eu acompanho. Mesmo tendo morado em outras cidades, mas não tem como tu morar em São Paulo e não saber o que está acontecendo em Caxias. Claro. Né? Ou morar em Uruguaiana e não saber o que está acontecendo em Caxias. Então, ou aqui na nossa região. Né? Caxias se desenvolveu em 50 anos, de 80 mil habitantes para quase 600 mil. E fora toda a outra região, todas as outras cidades. Olha, tem cidades aqui. Vamos exemplo de Carlos Barbosa. O que é a cidade de Carlos Barbosa para você morar? Sim. São cidades exemplos, né? Sim. Olhar a região de Alemães aqui também. Garibaldi também está muito bonito. Bento Gonçalves, embora esteja tudo morro, eu sempre brinco que Bento Gonçalves do Trânsito é muito bom, porque o que não é descida é subida. Então é tranquilo. E a gente vê o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das indústrias. Teve esse problema de 2014 para cá. Metal mecânico. O metal mecânico 2014, estamos recuperando o poder das nossas indústrias. O produto interno bruto, representado pelos serviços e tal e coisa, a indústria caiu nos últimos anos de 60 e tantos por cento que representava para 29%. Olha só. Caiu, por quê? Não precisa mais fabricar no Brasil, tem alguém que fabrica para nós. Então nós ficamos com as marcas e o pessoal ficou vendendo os produtos deles, leia-se China. Quantos anos faz que a China supre o mercado brasileiro? De 95 para cá no mínimo. De quase tudo. Começou em 90, 91. Então a gente vê que as indústrias nossas estão começando a se recuperar. Você viu que o Japão colocou alguns milhões de dólares na mesa dos empresários para trazer as empresas de volta? A Alemanha também. Então, a China vai ter um problema. Sim. Porque crescia 17, 12, 15 ao ano. Alguma coisa tem. É claro que o trabalho escravo fez com que o produto barateasse muito. Ganhe em escala. Tudo que a gente sabe em economia e administração sobre isso, eles aplicaram. E muito bem aplicado. Muito bem aplicado. Então, aí, só para fazer um parênteses sobre isso, que veio o grande engano do socialismo mundial e do comunismo. Os caras dizem, não, o capitalismo, você se torna escravo do teu patrão. Aí, eu prefiro o comunismo. Meu patrão vai ser meu parceiro. Aí que vem o engano. No capitalismo, você não está contente no teu trabalho, você vai em outra empresa. Se o Bruno não estiver contente aqui, ele vai em outra empresa. E ele vai lá trabalhar, não está contente, ele vai em outra. Tem liberdade. Total. Se o capitalista está te oprimindo, né, tu chama isso de opressão, no sistema comunista capitalista, o governo está oprimindo aqui e o outro oprime ali. É em cascata. E aí não tem condições de escolher. Não tem como escolher, aí tu perde a liberdade. E o grande problema é que o grande capitalista está atrelado ao governo. Tu pode ver, os homens mais ricos do mundo hoje estão na China, na Rússia. Quem é o dono lá de um clube lá na Inglaterra? Um russo. Então, mas a Rússia é socialista? Pois é. E os grandes capitalistas, não existe corrupção de um governo se não tem um capitalista do lado, se não tem um empresário do lado. Eike Batista, JBS. Então, quem eram os campeões nacionais? Mas, no entanto, tudo o governo... a base do BNDES, né? Do BNDES. E um governo que se dizia da social-democracia, desde Fernando Henrique. Então, eles se agarram. Um dos homens mais ricos do mundo se chama Fidel Castro. E não foi ele que salvou a ilha, libertou a ilha. Agora está lá. Cortaram a internet para o mundo não ficar sabendo o que está acontecendo. E por que a nossa imprensa e os nossos socialistas daqui não falam nada? Eu acho que o Pimenta e Companhia Limitada, a Manuela, deviam ir para lá agora. Ajudar o povo a se libertar, já que o povo quer se libertar. E tu vê eles lutando com cabo de vassoura, contra os policiais, que são muito bem pagos, lógico, para defender o governo, né? E os militares, né? O maior exército do mundo, um dos maiores exércitos de pessoas no mundo é na Coreia do Norte. Isso aí. Né? A Coreia do Norte. Para quê? Para manter o povo no cabeça. Eles têm que manter, eles têm que criar um sistema. Né? Eu vi uma médica que veio, dentista acho que veio de Cuba, está no Brasil,
Porque eu estava vendo uma reportagem outro dia de um avião americano que fica sobrevoando para ver onde eles estão morrendo. Para salvar eles. Isso não agora, antes de acontecer. Os caras se jogam na água e ela contando. Com câmera de caminhão, né? Como? Com câmera de caminhão? Sim, sim. E ela contando que eles ganhavam, tipo assim, 2.000, coisa parecida, mas ela recebia um pedaço disso aí, e recebia uma cesta básica, que não durava o mês todo, ela sendo graduada. Então tu imagina aqueles lá do outro lado. Sim. Como é que vivem. E falam tanto em ação humanitária das nações, devia pedir licença ao governo cubano, já que todo mundo diz que é um país bom. Aqui no Rio Grande do Sul tem N pessoas bom para os ditadores, que fala que é um país bom de morar, aquele outro, que tem medicina de primeiro mundo, isso e aquilo. Por que eles não, as ações humanitárias não vão visitar os bairros de Cuba? O governo, se é que está tão bom assim, o governo devia deixar o Brasil, quem quiser visitar os morros, que vá. Não tem proibição. Quem proíbe são os marginais que estão lá na boca do morro. Tem que pagar pedágio. Tem que pagar pedágio. Mas então, eu acho que se o país é tão livre assim, aí ela fala em liberdade, ela fala que nós brasileiros não podemos deixar acontecer o que aconteceu lá. Os venezuelanos também estão dizendo isso quando Os chegam venezuelanos também. Então, nós estamos cercados de exemplos. Principalmente agora a nossa amiga argentina aqui, né? Que já foi a luz da América Latina, né? Foi o grande país da América Latina, o exemplo de país. E eu morei em Uruguaiana em 79 e ainda eles tinham muito orgulho. Sim. Eles eram acima da média. Cultura. Cultura deles muito boa. É um país de muita cultura, né? Mas infelizmente votaram errado depois do Macri, que não conseguiu dar a volta. Não conseguiu. Né? E o problema vai acontecer agora. Está bem provável acontecer agora aqui com a gente. Porque o Bolsonaro já está sinalizando a possibilidade de não concorrer. Já está sinalizando. Porque não tem... Uma coisa é certa. Depois do fundão eleitoral agora... 6 bi. 5.700. O recado está dado. Está legalizado a propina. Você não deixa roubar, tá bom? Então, legalmente você tem que dar esse dinheiro para nós. Nós precisamos desse dinheiro. Porque existe o fundão, o fundo partidário e o fundo da questão eleitoral, né? São duas coisas. O partidário é para manter os partidos e o outro é para fazer a campanha. Então, isso é legal, tá na lei. É legal, mas é imoral, né? Legalizaram agora a propina. Então, o que acontece? As empresas não podem mais doar, o PJ não pode mais doar para essa campanha, tu faz o governo doar. As grandes organizações nacionais, por exemplo, o senhor deve conhecer aquela dos irmãozinhos lá, como é que é o nome mesmo? Não lembro. Aquela organização que preza pela família, pela propriedade, esqueci agora. Tem 2 lojas maçônicas. Os maçons do Brasil, e o senhor deve conhecer mais maçonaria que eu, porque eu gostaria de conhecer mais e não conheço. Os maçons do Brasil, que são 27 grandes lojas, uma em cada estado, lançaram um manifesto, assim, rejeitando, condenando o fato de ter aumentado para 5 bilhões e 700 o fundo eleitoral. Então já começam as organizações que são base da sociedade, que queiram ou não, a maçonaria representa muitos que representam a maçonaria, estão dentro da sociedade como exemplo de pessoa de seriedade e caráter. Muitos. A maioria. Maioria absoluta. Dos que participam, né? Mas tem uma minoria ruim também. Não, com certeza, em qualquer organização tem. Ser humano. Mas tem uma maioria... O Temer, por exemplo, é um exemplo de maçom que devia ser expulso da maçonaria, não foi. Mas aí vem as corporações, né, que falam mais alto. Você não pode brigar contra o Tarzan com uma pedra no bolso. Então, o problema é que as grandes corporações que estão do lado de cá são menos. Do lado de lá são muito mais. Foram aparelhados. Leia-se a OAB. Então, totalmente aparelhado. Então, os 3 poderes... o presidente Bolsonaro está tentando trabalhar de um lado, em silêncio com o seu ministério. Ele não, mas o seu ministério em silêncio. O Congresso Nacional, junto com o STF, não quer deixar o homem governar. Por quê? Porque quer voltar ao outro sistema, outro modelo. Estão ameaçando até com semi-parlamentarismo.
já estão em discussão. O próprio Supremo está estudando um pedido de impeachment e um dos principais motivos é o descontrole verbal do presidente. Eu fico impressionado, crime, né? porque os anteriores eram muito bons. Sim. Né? Eram muito bons. Mas a gente está passando, é o nosso país. Coisa, né? De repente o Bolsonaro abandona a possibilidade e eu vejo com... Talvez seja estratégia também, a gente não sabe. Porque o Lula não vai até o final. Eu acho que não. Se surgir um que não seja o Boulos, que não seja... Eu acho que é a Manuela a candidata dele. Olha, eu prefiro a Manuela ao Boulos. Não, total. Né? Então, Mas tu não prefere, tu não vai votar nela, né? Acho que não. Depende da proposta que ela me faça. Mas a proposta dela sabe qual é. Comunismo, mas ela vai para Nova York gastar o dinheiro. Pois é, gastar o dinheiro lá. Porque se você olhar, hoje os piores candidatos para o Brasil é o Bolsonaro e o Lula. São os piores. Sim. Porque tanto o radicalismo de direita como o de esquerda é muito ruim. Agora o próprio Senado já sinalizou, e existe pesquisa lá dentro do Senado, que se ele nomear o André Mendonça, é isso? Que é o advogado-geral da União, Sim. Se ele nomear ministro supremo, eles não vão aprovar. Não, já está eleito. Tem só 26 votos a favor, declarado. E as verbas de repasse? Pois é, tu diz as emendas parlamentares? Pode ser, a gente nunca sabe. Mas se ele não passar, o argumento qual é? Que depois que o Bolsonaro colocou ele lá na Procuradoria, ele abriu 283% mais processos do que os anteriores. Pois é, né? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Até porque, processo contra quem? Adivinha. Contra o próprio Congresso. Claro. E agora, você viu que tem até um pedido de impeachment do Paulo Duque, o advogado que entrou contra o Alexandre de Moraes. Tem um pedido de impeachment dele também, para ser estudado. E numa organização internacional, né? Também. Tem, aqui na Sul-Americana. Legal. A Justiça Sul-Americana. Eu acho que vai ficar muito difícil o Bolsonaro levar esse governo até o final desse jeito. Mas, por outro lado, esse distanciamento do Mourão pode ser estratégico. Porque se tu colocar hoje o governo Bolsonaro, Mourão é do governo Bolsonaro, claro. Certo? Botar o Mourão numa campanha política mostrando o que o governo Bolsonaro fez. E ele está incluso, ele está no governo. Claro, ele não vai fazer como o Temer que diz, não, isso era com a Dilma, já é o PT. Não, mas o PMDB estava onde? O Partido Progressista estava onde? Então... PDT todos, né? Todos, menos o PSOL. Sim. E o PCdoB, eu acho que não estava no governo. Não, o PCdoB estava. Quem não estava era o PSOL, mas ganhava muito bem para ficar calado. Claro, normal. Eu acho o seguinte, a estratégia do Congresso, CPI, etc., é fazer ele sangrar até a eleição, para diminuir ele, né? Mas eu tenho a convicção que o Bolsonaro, por tudo que ele conhece, tudo que ele é estrategista que é, ele tem muita carta na manga para a eleição. Muita carta na manga. O problema é ele chegar até a eleição. Eu acho que eles vão deixar ele sangrar só, porque aquilo que tu falou sai um capitão e entra um general? Quem é que vai querer lidar com o general? É aí que está. eu vejo que se a sociedade brasileira, e eu acho que é uma sociedade muito mais inteligente do que foi. Sim. O problema todo é a doutrinação. Esse é um problema. Eu estava lendo um artigo, e o senhor pode pesquisar e ver, da Folha de Londrina. Eu vou te passar o nome do jornalista. Ele fez um artigo que a Faculdade do Paraná, não lembro do Paraná, fez um artigo sobre como se domestica um calouro. O cara entrou na universidade, nem é da área do direito, é uma outra área, e primeiro você pega o que ele pensa, ele vai te dizer como ele pensa, e você começa a destituir tudo aquilo que ele pensa de moral, de civismo, de desconstrói as qualidades dele e mostra o outro lado. Isso é feito em universidade, isso é crime. Você desmanchar uma pessoa enquanto característica dele, como aquilo que ele acredita, para botar na cabeça dele o socialismo, o comunismo, a sacanagem, porque vamos combinar. Agora, falando nisso, surgiu uma notícia que teríamos que averiguar.
diz que o Foro de São Paulo está organizando protestos contra o governo a partir de agora, logo no seguidinho, colocando os caras com os black blocs, aquele que quebram tudo, com camisa verde e amarela, Sim. se intitulando bolsonarista, principalmente para atacar as mulheres, Olha só. para manchar o presidente. Então a gente fica impressionado pensando, será que são capazes de Infelizmente ser eles têm muita Foro formação. de São Paulo? Muita formação. Muita informação. Semana que vem nós vamos continuar com muitos assuntos aqui. Condomínio Green Park. Vamos passar um videozinho para que nós ficamos devendo, né? Vamos. Passamos no fim agora aqui. Então tá. Um abraço pro meu amigo Douglas, pra dona opa. Na memória da Rosa. Dona Rosa e o Douglas. O Paulo. O Pedro, não é o Paulo, é o Pedro. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. A gente tem tantos amigos que às vezes a gente se atrapalha. O Pedro, a Rosa, o Douglas, o Daniel e a Bruna. Um abraço para todos eles e vamos um dia desses nos encontrar lá no Hotel Castelo. Vamos lá. E conhecer o Green Park. Green Park. Até a próxima. Até a próxima.